Bom, e agora nesse terceiro e último vídeo que a gente vai trazer aqui nessa primeira série, digamos, de apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos e técnicas de Reinforcement Learning. Aqui o ambiente está um pouquinho diferente, porque eu vou precisar ficar trocando de tela para mostrar o código para vocês, mas essa seria a parte um pouco mais prática do nosso desenvolvimento, tá? Então, vamos começar pelo começo, digamos assim, falando do método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo ele não é exclusivo de Reinforcement Learning, na verdade ele é uma das possíveis aplicações, mas ele é um dos métodos mais antigos lá, é, oriundo aqui, segundo Hammerley, ainda de 1964, e esse nome Monte Carlo surgiu durante o projeto Manhattan, o projeto da bomba nuclear na Segunda Guerra Mundial. E por ser secreto, né, ele exigia um codinome e foi dado o nome de Monte Carlo devido às probabilidades do cassino. Então, como vocês podem ver aqui no exemplo da integração por Monte Carlo, o que o Monte Carlo faz ele é um método que ele precisa de muitas samples, que a gente chama de muitas amostras de dados. Quanto mais amostras de dados, mais próximo a gente está do valor real. E assim, por exemplo, nesse caso que a gente tem uma função que a gente está tentando integrar, né? E a gente tem um quadrado inteiro de uma área. O que, que a gente faz aqui? A gente gera uma quantidade de pontos aleatórios, digamos assim, e a gente sabe a quantidade total de pontos e a gente sabe também, de alguma forma, medir quantos pontos estão dentro da área dessa função. Então, assim a gente consegue integrar e descobrir a área apenas pegando essa relação pela quantidade de pontos totais correlacionando com a quantidade de pontos que estão dentro da área. Então, é basicamente isso. O Monte Carlo ele é o primeiro método, digamos assim, de tentativa e erro ao extremo. E ele é utilizado, ele não tem nenhuma sample efficiency, ou seja, tu precisa de muitas amostras para poder obter um resultado preciso. Aqui a gente pode ver o pseudocódigo do algoritmo, né? Então a gente inicia a função Q arbitrária, a gente inicia uma política π arbitrária também, e a lista de retornos uma lista vazia. E aí, basicamente, o que a gente fica repetindo é essa heurística aqui de gerar um episódio utilizando, explorando, is- uh, explorando no começo e utilizando a política pi. E aí, para cada par de estado de ação, a gente que aparece no episódio, a gente armazena a recompensa na nossa lista de returns. Então, basicamente, adiciona o R à lista de returns, faz o step no ambiente, adiciona o R à lista de returns, e depois a gente vai atualizar a nossa função, que é a nossa kill table, a nossa kill function aqui, baseada na média dos retornos. E aí, para cada episódio que termina, a gente vai lá e atualiza a nossa política. Essa é uma restrição do método de Monte Carlo, que é o seguinte: a gente primeiro utiliza a nossa política para fazer a avaliação e depois a gente utiliza o nosso kill value para poder fazer o improvement na nossa política através da descida do gradiente. Então isso acaba gerando uma limitação para a gente que é o seguinte: a gente precisa executar todo o episódio, a gente precisa ter cada uma das recompensas em cada uma dos estados e ações para poder calcular o resultado através da Monte Carlo. Isso é bastante limitante, mas é bastante funcional. Então, se a gente olhar aqui, ah, antes disso, né, só fazer uma demonstração rápida. Eu queria demonstrar aqui o ambiente do Frozen Lake. Então, basicamente, a gente vai estar utilizando o ambiente do Frozen Lake para fazer as demonstrações aqui dos diferentes algoritmos. Esse ambiente ele é descrito aqui pelas posições 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente tem alguns lugares que são buracos no gelo. Então, ele está andando por uma superfície de gelo. Quando ele cai no buraco, que nem acabou de acontecer, ele perde. A outra opção que pode acontecer é ele conseguir se movimentar sem cair no buraco até chegar no presente, que seria o único momento onde ele ganha uma recompensa, que nesse ambiente ele ganharia o valor 1 de recompensa. Outro caso, ele perde a recompensa total do episódio dele, vai ser zero. Então, só para vocês terem essa noção, né? Esse ambiente que a gente vai usar para fazer a demonstração para vocês. E aqui a gente está gerando ações aleatórias, tá? Como vocês podem ver, ele está se mexendo sem nenhuma lógica por trás. A gente pode definir uma política para fazer o controle de um ambiente. Então, aqui nesse outro exemplo, a gente está trazendo o ambiente do catpole, que seria para. Opa, tem que startar meu kernel. Mas seria basicamente para te
controlar e equilibrar ali fazer o problema do pêndulo inverso. Então a nossa política aqui ela está super simples. Se o nosso ângulo de observação, ou seja, o ângulo que o porrete aqui está com relação ao solo, for menor que zero, ele vai para a esquerda. Ou seja, ele tenta não deixar cair, ele tenta compensar para a esquerda. Se caso contrário, ele vai para a direita e tenta compensar para a direita. Claro que isso não é uma política ótima, e a gente não vai conseguir fazer nunca o poste estabilizar no centro, mas é uma política simples apenas para, no caso de demonstração aqui para vocês. Vou parar essa execução e vou partir para o nosso primeiro caso, que seria o caso do Monte Carlo. Então, a primeira parte da demonstração no Monte Carlo, ela é feita utilizando a estimativa para o valor de π. Eu acho que foi algo que fica bem simples a gente entender, e essa técnica foi utilizada para estimar o valor de π lá no passado, que a gente não sabia. Então, basicamente aqui, né, a gente modela um círculo de raio unitário, ou seja, um círculo de raio 1, inscrito em um quadrado, ou seja, que esteja dentro de um quadrado, e a gente gera pontos aleatórios dentro desse quadrado, podendo estar dentro ou fora do círculo. Como uma amostragem grande o suficiente de pontos, a razão de pontos dentro do círculo pelo total de pontos gerados se aproxima de 1/4 da razão da área do círculo pela área do quadrado. Ou seja, é a fórmula que a gente consegue calcular a razão da área do círculo pela área do quadrado. Vou trazer aqui mais para a prática para ficar mais claro para vocês. Aqui, basicamente, ó, a gente tem as coordenadas x e a gente está obtendo esse valor aqui, basicamente, deixa eu mostrar para vocês. A gente está executando aqui, no primeiro caso, 1000 pontos aleatórios, e para cada um desses 1000 pontos aleatórios, a gente está gerando um ponto aleatório x, um ponto aleatório y, colocando eles dentro desse quadrado e fazendo um cálculo. Ó. Percorrendo as listas geradas de x e y, se o ponto gerado estiver dentro do primeiro quadrante do círculo, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a distância, for maior do que 1, ou seja, está dentro do primeiro quadrante do círculo, adiciona 1 no contador, ou seja, aquele ponto específico que a gente acabou de calcular está dentro do círculo, dentro do quadrante do círculo, a gente adiciona no nosso contador. Se não, ele está no contador total, que é o número total de pontos que a gente gerou. E como a área de um quadrante do círculo é π sobre 4, multiplicamos a razão de n minúsculo, que seria a quantidade de pontos contados, pelo n maiúsculo, que seria a quantidade de pontos total, por 4. Então, assim a gente obtém o valor de π. E aqui eu tenho uma funçãozinha simples para poder calcular o erro do π, utilizando o valor de π do NumPy, que já é um valor bem mais preciso, né? Mas aqui vocês podem ver que com 1000 pontos gerados aleatórios, eu obtive um π de 3.108, que é um π bem errado, né? Todo mundo sabe que o π é 3,14. Mas com 1 milhão de pontos aqui, 1n a 6, eu já cheguei em 3,141592, ou seja, já passou aqui de 4 casas de precisão com 1 milhão de pontos. Levou 0,1 segundo para rodar. Depois eu fiz uma execução aqui com 1 bilhão de pontos, 1n a 9. A gente pode ver que o valor do π aqui chegou a 3,141596336. Ele levou quase 3 minutos para rodar. Eu estou num computador bem potente aqui. E ele levou quase 3 minutos para rodar. A gente pode calcular o erro aqui, que foi aquela funçãozinha simples que eu coloquei. O erro relativo é muito baixo. E o erro quadrático, então, menor ainda, n a menos 11. Então, aqui com 1 bilhão de pontos, que levou 3 minutos para calcular, a gente chegou numa aproximação muito boa de π, que para a maioria dos casos de uso já seria suficiente. Agora, partindo um pouco para a aplicação no Monte Carlo no Reinforcement Learning, a gente tem duas formas de aplicar ele utilizando no modelo OnPolicy, que seria esse modelo aqui, e a gente pode verificar a principal diferença do OnPolicy para o OffPolicy. Ele está aqui no cálculo da nossa heurística. Esse aqui é o OnPolicy, aqui já está o nosso OffPolicy, porque aqui a gente está utilizando qualquer soft policy para poder gerar os pontos. No caso aqui da minha implementação, estou utilizando o Epsilon Grid para poder gerar esses pontos e a partir dos pontos gerados a gente fazer o cálculo de Monte Carlo. Isso é importante porque no Monte Carlo, como eu havia explicado, a gente precisa terminar a execução inteira para depois calcular. Então, basicamente aqui eu estou importando o ginásio,
tô buscando aqui a minha implementação de Epsilon Grid, que eu posso mostrar para vocês. O meu Epsilon Grid, ele é bem simples, então aqui eu tenho a minha classe de Epsilon Grid. ah, Basicamente, ele valida se é exploração ou não e retorna um true ou false. Ou ele pode também fazer o choose action. Basicamente, aplica a mesma lógica aqui, porém, já retornando aqui as ações com maior probabilidade da kill table. Esse seria o meu Epsilon Grid, vai ser usado daqui para frente em vários locais. E aqui tem a minha implementação de Monte Carlo. Então aqui está descrita toda a implementação. Vocês vão ter acesso aos códigos aí, eu vou disponibilizar, tá lá no meu GitHub. Vou deixar o link aqui na descrição, mas vocês podem verificar que tem aqui uma implementação. Ele deixa claro, por exemplo, que ele não faz o update ao longo das iterações, que seria o padrão aqui pela classe que eu implementei, mas sim ele faz um update from episode, ou seja, ele atualiza no final do episódio inteiro. E aqui ele vai gerar, ele está implementando o First Visit. Basicamente, ele vai calcular a função GDT e depois ele vai utilizar essa função GDT para poder atualizar os valores da tabela. Então, aqui está o nosso Learning Rate vezes o valor DG menos o Kill Table para esse estado e ação. Então, assim a gente vai fazendo a atualização ao longo de todos os estados que a gente conseguiu traquear, digamos assim, ao longo da nossa execução. E assim a gente atualiza a nossa tabela e o nosso algoritmo aprende. Aqui tem algumas funções de auxílio, funções auxiliares. Aqui está a nossa função de treino, então eu crio um array de rewards, de passos e de episódios e a minha kill table. Executo, faço as minhas execuções aqui, então para cada episódio eu tenho meus states, actions e rewards e eu adiciono eles. Ó. Então, executo uma ação, nesse caso aleatória, porque eu estou utilizando o meu Explorer, e a partir dessa ação eu vou lá e adiciono ela no meu array, pego a nova ação, adiciono também no array, e no final eu faço um update from episode. Então, a cada episódio que eu executo, eu vou lá e atualizo a minha kill table para poder chegar mais próximo do valor ótimo, utilizando a regra do Monte Carlo, que foi demonstrada ali em cima. Seria basicamente essa fórmula. A gente calcula todos os valores futuros, né, da reward, baseado no tempo. Para cada um delas eu faço G mais igual gama elevado na I menos T vezes as recompensas de I, que era justamente o que a gente tinha visto na forma do Monte Carlo. E com isso, que essa basicamente a nossa implementação, eu posso validar um agente. Então, estou criando o mesmo ambiente que eu demonstrei para vocês anteriormente. Fiz o processo de treinamento que não vou rodar de novo porque ele demora um tempinho. Mas basicamente eu estou carregando a minha kill table que foi salva e estou executando o meu ambiente. Como a gente pode ver aqui através da execução, vou executar de novo. O nosso agente aprendeu a resolver esse problema no tamanho de 4x4. Então, basicamente, essa é a implementação utilizando Monte Carlo. Agora a gente vai falar um pouquinho do que é o Temporal Difference, ou seja, TD Learning também conhecido. Diferente do algoritmo de Monte Carlo, que olha para o episódio inteiro, ou seja, eu preciso fazer todos os steps e olhar o episódio inteiro e aprender em cima desse episódio inteiro. Quando a gente aplica Temporal Difference Learning, a gente não precisa mais validar ou esperar que esse episódio termine para poder fazer o nosso etapa de aprendizagem. Em outras palavras, na prática, o que acontece é a nossa política, o nosso policy PI, ele vai aprender a cada passo. Então, quando tu tem um episódio muito longo, por exemplo, uma partida de xadrez, que o teu primeiro movimento ele pode influenciar a partida toda, tu não precisa esperar essa partida inteira acontecer e terminar para te aprender se o teu primeiro movimento foi bom ou ruim, entendeu? Ou seja, por exemplo, se tu vai fazer uma viagem e está dirigindo um carro autônomo, tu pega uma rua errada no começo que vai influenciar no teu tempo de viagem lá no final, porque sei lá, deu um engarrafamento, algo desse tipo. Então, o Temporal Difference ele nos permite aprender a cada ação individual e não necessariamente em toda a sequência de ações que foi utilizada ao longo de um episódio. Nesse caso, quando a gente aplica Temporal Difference, o refinamento, né, o aprendizado, digamos assim,
ele ocorre dentro da etapa de evaluation, de avaliação, quando a gente está avaliando se a nossa função está aprendendo ou não, se a nossa rede ou se a nossa tabela está aprendendo ou não. E ele utiliza basicamente o Markov Reward Process, que seria o MDP, só que sem as ações, né? Só com as recompensas e os estados, e utiliza uma função VDS no lugar da função Q, que seria a nossa Q function, que é baseada no estado e na ação. E no lugar disso a gente usa uma V function, uma value function, que apenas depende dos estados, já que a gente vai estimando o valor deles. Então ele resolve, digamos assim, ele melhora para a gente que está implementando uma das características que bloqueiam, digamos assim, o nosso desenvolvimento quando está utilizando o Monte Carlo, que é justamente esperar o episódio finalizar para poder aprender ou compreender se a nossa ação tomada for boa ou ruim. Outro grande benefício é que ele não impede o uso em casos de aprendizado contínuo, diferente do Monte Carlo. Como o Monte Carlo depende do episódio final, se o teu aprendizado for contínuo e não tiver nenhum episódio final, ele não pode ser aplicado. Então, quando a gente está falando de Temporal Difference Learning, a gente está falando de alguns algoritmos que são muito conhecidos no Reinforcement Learning, por exemplo, os algoritmos do SARSA e do Q-Learning. E as características do TD Learning é que ele é model free, ou seja, ele não requer conhecimento das probabilidades de transição do ambiente, ou seja, não depende de ter um modelo do ambiente, e ele é sequencial e não episódico, que foi justamente o que eu falei agora. Pode atualizar os velos a cada passo e pode ser aplicado em tarefas de controle em tempo real, ou jogos em tempo real, ou jogos online, inclusive. E quando que eu vou escolher cada um, né? Entre os algoritmos aqui. Então, nesse caso, em ambientes que o caminho ótimo pode ter um risco ou uma recompensa negativa, então a gente está trazendo um exemplo aqui. Eu estou andando dentro de um labirinto, mas no labirinto tem um buraco. Se eu cair no buraco, no labirinto, eu não consigo sair mais. Isso só gera recompensa negativa. Então, nesse caso, seria mais interessante utilizar o Sarsa, que ele é uma aplicação do tipo OnPolicy, porque ele vai tentar aprender sempre o caminho mais seguro e ele não vai fazer tanta exploração. Ele vai evitar áreas mais perigosas, mesmo que elas façam com que a gente caia num mínimo local. Ao invés de aprender a melhor política possível, a gente garante que aprende, digamos assim, pelo menos uma política boa. E o Q-Learning ele já seria o caso contrário. Ele sempre vai tentar encontrar o caminho ótimo, mesmo que ele precise se sacrificar um pouco para isso. Ou seja, tomar mais punição, passar por diferentes situações que talvez o Sarsa nem vai passar, não vai se arriscar a passar. Mas o benefício disso é que, como o Q-Learning explora mais o ambiente, tu tem mais chance de encontrar uma política ótima, uma política que seria melhor para todo o teu ambiente e não necessariamente uma única política que funciona. Aqui tem as principais diferenças, né? Então, quando a gente vai comparar o Q-Learning e o Sarsa, basicamente o Q-Learning é off-policy e o valor futuro que ele vai utilizar é o valor máximo da nossa função Q, ou seja, a melhor ação possível. E o Sarsa, diferente disso, como ele é on-policy, ele não vai utilizar a melhor ação possível, ele vai utilizar a ação que vai ser tomada no próximo ambiente baseado na nossa política. Então, o objetivo dele é aprender a política seguida, digamos assim, e o objetivo do Q-Learning é aprender uma política ótima. Um é mais conservador, o outro é mais agressivo, otimista. Explora mais, outro explora menos. Então depende da tua aplicação, qual o problema que tu está tentando resolver, tu vai ter que optar entre um dos dois. Caso esteja aplicando, obviamente, aqui Temporal Difference no modo mais puro, digamos. Falando especificamente um pouquinho mais desses métodos, né? O que seria o Q-Value e a Q-Table e o que a gente está avaliando aqui? Quando a gente está aplicando o Q-Learning, ou o Sarsa também, mas no caso aqui vamos falar do Q-Learning primeiro, basicamente o que a gente está avaliando é a qualidade de uma ação tomada agora e empurrando também, ou medindo, digamos, a qualidade dessa ação lá no futuro. Por isso que a gente tem aqui, como vocês podem ver, aqui eu acho que é o lugar mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo. A gente tem um game board aqui onde a gente tem um carrinho e o objetivo do carrinho é chegar no troféu. A gente está no estado 00010, perdão, 000010, que é basicamente esse board. Então, aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém, ninguém, um carro e ninguém. E é isso que o nosso estado significa. Ele está representado aqui.
ele vai selecionar uma ação, que seria a ação de maior probabilidade. Então, como a gente pode ver aqui no começo do GIF, ele está selecionando a ação de valor 0,4 e ele vai fazer a iteração. Então, basicamente, se vocês acompanharam o que está acontecendo aqui, é a mesma coisa que acontece no meu pseudo-algoritmo na direita. Tá? Para cada passo do episódio, então, o que a gente vai fazer? Vai escolher a ação utilizando o Epsilon Grid Policy, que é o que a gente fez aqui. A gente vai tomar uma ação e obter a recompensa R, que é o que está acontecendo aqui. No caso, a minha recompensa foi zero. A ação foi andar para a direita, a recompensa foi zero. Depois a gente vai pegar o próximo estado, que a gente obteve justamente por ter tomado essa ação, né? A recompensa e o próximo estado a gente tem automaticamente. E a gente vai calcular o valor, a gente vai obter também o valor máximo de Q, que seria o valor máximo do próximo estado, que nesse caso aqui, o próximo estado, como eu estava aqui e andei para o lado e parei aqui, o próximo estado está nessa coluna e é o valor máximo aqui é 1. Então, eu estou obtendo o valor máximo e estou calculando a nova probabilidade para esse valor. Dado que eu estava nesse estado e tomei essa ação, vou atualizar a probabilidade dessa ação. E aí aplica a fórmula que está aqui embaixo aparecendo, é a mesma dessa lateral aqui e é a mesma fórmula aqui de cima. Só está uma notação matemática um pouquinho diferente. Mas se vocês verificarem aqui, a gente tem o learning rate, que seria o passo de aprendizado, a gente tem o valor de qualidade atual, que é esse current value. A gente tem a nossa recompensa, que foi obtida no T mais um, que foi depois de a gente ter tomado uma ação, somado aqui do discount factor, que seria o nosso fator de desconto, vezes o valor máximo de Q da estimativa do valor futuro ótimo. Então, isso aqui é a aplicação do temporal difference. O que isso significa? Que eu estou validando na minha evolução temporal, ou seja, no passo que eu dei para o futuro aqui, como essa recompensa foi benéfica ou não para a minha ação anterior. E assim eu ajusto a probabilidade da minha ação anterior. Isso aqui, na prática, é o Q-Learning. O Q-Learning é um algoritmo do tipo Model Free que aplica a equação de Bellman e Epsilon Greedy para alcançar o Q-star, que seria a minha função ótima, a minha tabela Q ótima, entendeu? E aqui seria o nosso pseudo-algoritmo. O que a gente vai fazer agora? Dar uma olhadinha na implementação de forma rápida para esse vídeo não ficar tão gigantesco. Vou cair aqui no Q-Learning. Se vocês abrirem o código, eu tenho duas implementações, uma implementação direta no código aqui que eu tentei deixar o mais descritiva possível para vocês poderem ler e compreender, mas ele é bem parecido com o que a gente demonstrou antes ali do Monte Carlo. A principal diferença é na hora de atualizar a regra de atualização do Q-Learning. Deixa eu até dar um zoom aqui, para ver se fique mais fácil de visualizar. Basicamente, eu estou aplicando aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, o valor de Q no estado e na ação atual, mais o learning rate, multiplicado aqui por todos esses valores, que seria a minha recompensa, vezes o discount factor, vezes o valor máximo da minha ação estado futuro, menos a ação estado atual. Isso aqui é o temporal difference que a gente está aplicando. E aqui eu basicamente calculo esse valor, então tá literalmente aqui, né? A minha kill table no estado de ação vai ser igual o valor atual dela, mais learning rate vezes reward, mais discount factor. E aqui eu estou pegando o valor máximo da tabela menos o valor atual da kill table. Literalmente o resto aqui é tudo igual, estou aplicando o, o epsilon greedy, estou fazendo tudo igual no outro caso, porém com a nova regra de atualização, que é a regra de atualização do kill table. A mesma coisa está implementada aqui dentro das nossas Learning Techniques, Q-Learning. Se vocês abrirem o Q-Learning, tá a mesma coisa implementada aqui. Vocês vão poder verificar direitinho esse passo a passo. Certo? Aqui está um pouquinho diferente, estou usando só o NumPy, mas é a mesma coisa, né? Eu estou pegando aqui. A única questão é, nessa implementação, eu estou considerando que mais de uma ação dentro da minha coluna pode ter a mesma probabilidade. Então, eu estou pegando os IDs de todos daquela coluna, ou seja, pode ser duas ou pode ter uma só, e dentro dessas possíveis IDs eu estou escolhendo uma única ação. Então, se eu tiver duas ações na minha tabela Q-Table, que eu posso até mostrar uma imagem aqui. Hum, não, não tem imagem aqui agora.
Aqui. Se eu tiver duas ações com a mesma probabilidade, eu vou ter que escolher aleatoriamente. Então, basicamente, essa é a diferença da implementação direto no arquivo para a implementação que eu tenho aqui direitinho como uma classe bonitinha que vocês vão poder ler. Aqui é a mesma coisa, tem toda a etapa de treinamento. Vou instanciar aqui o nosso agente de QLearning, vou instanciar o nosso ambiente. E aqui, claro, eu não vou carregar não vou salvar uma kill table, eu vou apenas ler a kill table que eu já tenho salva, porque eu já fiz esse treinamento aqui, nesse nosso novo ambiente. Vou executar de novo para a gente visualizar. Ele saiu do ponto inicial e seguiu a política, chegou no ponto final. Novamente, isso aqui tudo aplicando o QLearning. A gente tem também o Sarsa, que é uma variação, digamos assim, do Temporal Difference, resultando entre o QLearning e o Sarsa. A principal diferença é que o Sarsa ele é on-policy. Aplica aqui on-policy Temporal Difference e o algoritmo aprende uma Q-Value Function, que é SDA, que estima o retorno máximo, digamos assim, long-term return, de tomar uma ação A em um estado S. Basicamente, a mesma etapa. Observa o estado, seleciona uma ação, executa uma ação, observa a recompensa, atualiza o Q-Value. Mesma coisa, basicamente, que a gente fez, porém, a regra aqui é um pouco diferente. Como a gente não tem aquele max do QSA, que seria justamente a heurística por trás do QLearning, aqui a gente tem a própria política, que é o nosso Q, sendo aplicado no estado ST mais 1 a T mais 1. E o resto é tudo igual, basicamente a mesma fórmula, só que a diferença é que em vez de a gente obter somente o valor máximo, digamos assim, a recompensa máxima, eu vou obter a recompensa real que a minha política pai me fornece. Então eu tenho a implementação dela. Deixa eu retornar, perdão. Eu tenho a implementação dela aqui no nosso código. A gente tem o Sarsa aqui. Aqui eu estava fazendo o treinamento do Sarsa. E aqui, inclusive, o Sarsa fez um treinamento no tamanho de board 8x8. A gente pode fazer em todos eles. Obviamente, o Monte Carlo vai ter uma dificuldade muito maior para convergir, porque ele precisa de mais passos, né? Ele precisa de uma amostragem maior, mas ele converge também. Lembrando que todos eles eu estou usando a propriedade do ambiente aqui is slippery igual a false. O que isso significa? Que em nenhum momento aqui, quando a gente tentar tomar uma ação, ele vai gerar uma outra ação aleatória. Ou seja, o nosso ambiente está sendo bem determinístico, ele não tem aleatoriedade. Isso faz com que todos os algoritmos até agora consigam solucionar ele com facilidade. Tá? Esse nosso vídeo já está bastante longo, então vou pular aqui rapidinho para o Deep Reinforcement Learning. O Deep Reinforcement Learning ele é basicamente a mesma coisa que o QLearning. Qual que é a principal diferença? A principal diferença é que em vez de a gente ter uma Q Table, uma tabela que vai armazenar as entradas aqui das observações e a gente vai ajustar ela com as recompensas, agora a gente tem uma rede neural. A gente tem uma rede neural profunda, com mais camadas. E essa rede neural ela recebe as observações e as recompensas aqui, que serão todas as nossas observações, como input, e o output delas são as ações que a gente vai tomar. Então, se eu vim aqui para nossa implementação do Deep QLearning, ele é basicamente a mesma coisa, tem algumas diferenças, obviamente, porque nesse caso aqui eu preciso de uma replay memory, a implementação do replay buffer, ou seja, a gente tem uma quantidade de experiências que a gente armazena numa memória, digamos assim, que a gente chama de replay buffer, e utiliza aleatoriamente essas experiências para poder treinar o nosso modelo. Mas tirando isso, a parte principal aqui, que seria o nosso DQN, a nossa Deep Q Network, ela é basicamente uma rede neural de duas camadas, onde a primeira camada é a camada de entrada para uma camada H1, seria a camada Hidden Layer 1, e depois a gente tem a nossa camada de saída, que seria a transição, né, linear aqui da nossa H1 para a nossa Alt Actions, que é a quantidade de ações que a gente tem. E a gente faz o forward dela, então a gente aplica um ReLU na primeira camada e depois aplica diretamente a saída na última camada. Aqui tem um detalhe
que é importante mencionar também, é que quando a gente está aplicando Deep Q Network, Deep Q Learning, basicamente a gente não tem mais apenas uma única tabela, digamos assim. A gente tem duas redes neurais que representam duas coisas diferentes no nosso algoritmo. Ou seja, ele representa a nossa política através de uma DQN, de uma Deep Q Network, e a gente representa também o nosso target, a nossa target function, nossa target value function, através de uma outra rede neural. E aqui uma estratégia que foi desenvolvida desde o do primeiro paper publicado, que é a nossa policy atualiza numa frequência e a nossa target atualiza em outra frequência. Então, uma, digamos, explora as ações mais imediatas e a outra aprende a cada, digamos assim, tem um learning rate menor. Demora mais para aprender porque ele vai aprendendo ao longo do passo. E aí, como vocês podem ver, a gente transforma aqui a gente copia a policy DQN para dentro da target DQN, faz o print dela. A gente instancia aqui também um optimizer, que a gente está usando o Adam aqui. A gente já tratou dos tópicos de redes neurais aqui na disciplina da qual eu estou fazendo esse vídeo. Então, se vocês não entendem nada de rede neural, não entendem sobre os optimizadores, sobre o que eu estou fazendo aqui quando eu instancio essas duas camadas lineares, por favor, vou até deixar algumas referências para estudar sobre isso, mas isso não vai ser abordado aqui, está fora do escopo desse vídeo, que inclusive já está muito grande. Ah, e por fim, basicamente, que a gente tem a nossa etapa de treinamento, né? Então, deixa eu tirar um pouquinho o zoom, que está muito grande. Nossa etapa de treinamento, que a gente vai criar a nossa memória, né? Nosso replay buffer. A gente vai criar as nossas duas redes neurais, copia uma para dentro da outra, instancia o otimizador, e a gente cria um array para armazenar todas as recompensas pelos episódios. E a gente executa todos os episódios, reseta o ambiente, analisa se o ambiente já foi terminado ou truncado. Tá tudo bem descrito aqui pelos comentários, não vou ir muito a fundo. Aplica o nosso epsilon greedy aqui, e aí se for aleatório, a gente escolhe uma sample aleatória do nosso ambiente. Se não, a gente utiliza aqui a nossa policy DQN justamente para extrair a ação mais provável, ou seja, a gente pega o argmax da nossa rede baseado justamente aqui no nosso estado de entrada, que é o estado e o número de estados. Tem uma funçãozinha auxiliar que faz o flatten, ou seja, ao invés de eu ter um grid, isso se transforma tudo num único array que representa todas as propriedades. Executo a minha ação, obtenho o new state, obtenho o reward, adiciono na minha memória. E assim, a partir de um tamanho mínimo de memória que eu defini como batch size, lá que se eu não me engano está até como 32, e se eu tiver alguma experiência que já deu certo, ou seja, já obtive alguma recompensa, a gente começa a fazer nossas etapas de otimização. Então, eu pego um mini batch de dentro da minha memória, ou seja, eu faço um sample de ações, uma amostra de ações, eu faço a otimização baseada nessa amostra de ações. E aí depois, claro, eu faço o epsilon decay, e aqui a cada step count, aqui no caso a cada 10 passos, eu estou copiando a minha policy DQN, que é a que eu estou evoluindo, para dentro da minha target DQN. Ou seja, uma atualiza a cada step e a outra atualiza a cada 10 steps. E assim a gente tem essa diferença que vai fazendo uma e aprendendo com a outra. Aqui estou salvando os pesos e tal, aqui fazendo o plot, não é muito importante. Vamos ir para o importante que seria a parte de otimização. Então, para otimização aqui, eu faço para cada estado, ação, novo estado, recompensa do mini batch, que é o nosso amontoado de experiências, digamos assim. Eu verifico se foi terminado, isso daqui é a regra como foi implementado no algoritmo, no paper inicial. Então, se o estado for terminal, eu retorno a própria recompensa. É o que está descrito aqui. Se não, eu calculo o target Q value, que seria basicamente obter o target aqui a partir da nossa fórmula. Reward mais discount factor vezes target TQN, que seria o que lá, pega o valor máximo, que é a mesma fórmula que a gente já tinha tratado no passado. Pega a nossa lista de Q values, adiciona
pega o valor atual, na verdade, adiciona a lista. Opa, perdão. Pega o target que o value, isso aqui no caso já vem da Target Deep Q Network, atualiza ele para a ação atual e adiciona na lista. Isso daqui também está descrito na implementação do nosso Deep Q Learning. Ou seja, aqui está toda a heurística. Basicamente, o que a gente faz? A gente aproxima a nossa Q Function por uma Q Function que está parametrizada baseada em θ. O que é o θ? O θ são justamente os parâmetros da nossa rede neural. Atualizamos a loss aqui utilizando a loss function, vamos fazer o loss, vamos fazer a otimização, backpropagation e vamos dar um passo na nossa otimização. Basicamente isso, não tem tempo aqui para mim ir muito a fundo, mas a gente consegue analisar aqui a etapa de treinamento, como aconteceu também o decaimento do nosso epsilon e aqui as recompensas acumuladas ao longo do processo. Eu fiz o treinamento, agora eu posso demonstrar para vocês o teste. Acho que está aqui embaixo. Pronto. Aqui a gente pode ver a nossa Deep Q Network jogando no tabuleiro de 8x8. Certo? Aqui, nesse caso, a gente nem está utilizando o Easy Slippery, mas a gente pode trazer no próximo vídeo aí uma demonstração com ele ativado para vocês verem que a Deep Q Network tem essa capacidade de aprender mesmo quando a gente tem um ambiente não determinístico. E aqui falando rapidamente, sim, só dar uma pincelada para dizer que a gente não falou, porque é muito conteúdo realmente, mas a gente vai falar um pouquinho da arquitetura Architecture Critic, que é muito utilizada, inclusive ela é similar à arquitetura empregada nas GANs, que são as Generative Adversarial Network, porém lá só o generator, que é o que está gerando os dados, aprende, até em algum momento onde ele consegue derrotar o discriminador. Na estratégia de Reinforcement Learning, ambas as redes vão aprendendo ao longo do tempo. Isso significa que a gente tem uma Actor, que seria o Policy Based, que é a nossa rede ator, e a gente tem, no caso, ela vai decidir quais ações tomar e ela vai aprender baseada na abordagem Policy Gradient. E a gente tem a nossa rede Critic, que seria uma rede responsável por obter aqui como entrada o estado e as ações tomadas e estimar o valor do nosso value, da nossa value function. E com essa value function a gente otimiza o nosso ator, ele vai gerar uma policy, depois essa policy atualizada vai gerar uma action que vai mexer no critic. Então, digamos assim, o critic aprende um pouquinho, e aí o actor vai lá e aprende um pouquinho. Aí o critic aprende um pouquinho, e assim eles vão se compensando, os dois vão aprendendo até chegar os dois numa função otimizada. Um na função otimizada da política e outro na função otimizada do nosso value function. Um exemplo aqui da arquitetura seria a arquitetura da DDPG, então a gente pode ver aqui claramente que a gente tem uma rede de ator, uma rede de crítico, a gente está utilizando aqui esse replay buffer, e aí tem vários outros detalhes aqui que são oriundos do DDPG que a gente não vai abordar, mas se vocês quiserem ter mais informações no próprio artigo. Tem aqui o caso do PPO também, PPO, que tem o nosso Actor Model, o Critic Model, só mencionando porque esse é um dos que está sendo utilizado bastante recentemente, esse algoritmo do PPO. E só também para mencionar, na história mais recente do Reinforcement Learning, uma área que está sendo bastante estudada e pesquisada é a área de Reinforcement Learning from Human Feedback. Por quê? Porque está sendo utilizado muito feedback humano para fazer o treinamento de modelos. E alguns desses modelos são modelos de LLM, Large Language Models. E como eles têm acesso a grande quantidade de dados, ou seja, no caso aqui são exemplos do GPT e outros, aqui eu nem sei qual, o Tulu, nem sei qual modelo que é esse, mas tu pode ir lá responder se isso foi uma boa resposta, uma resposta ruim, então isso aqui é um tipo de feedback que tu dá. E aqui também é outro tipo de feedback que a OpenAI passou um bom tempo coletando, não sei se eles ainda coletam, mas é tu como usuário avaliar qual resposta tu prefere receber. E com base nessas informações que tu fornece, eles utilizam isso para fazer uma etapa de reinforcement learning from human feedback. Ou seja, tu pega um modelo pré-treinado, um GPT pré-treinado pronto, e consegue adaptar ele através desse processo de RLHF para
uma tarefa específica. Então, assim, eles transformaram o modelo GPT, que era um General Pre-trained Model, e simplesmente ficava gerando texto aleatório, no chat GPT, que é basicamente uma otimização desse GPT, onde ele é capaz de compreender as perguntas feitas e gerar respostas embasadas. Então, não poderia deixar de mencionar. Tem muitas informações nesse Reinforcement Learning from Human Feedback Book, tem muita coisa gratuita aqui para quem se interessar. E por hoje é isso. Esse vídeo ficou muito grande, até queria pedir desculpas. A gente não foi a fundo nos algoritmos, porque não tinha tanto tempo aqui. Cada algoritmo tem um detalhe, uma sacada, uma coisa importante que diferencia um do outro e traz benefício para certas aplicações e não tantos benefícios para outras. Mas isso é tópico para um próximo vídeo que a gente vai trazer aí mais aprofundado no momento futuro. Muito obrigado.